Bom, e Zé Silva, eu vou contar o caso de uma amiga, não vou falar amiga, mas eu tenho muitos amigos e muitas amigas, graças a Deus. E tem uma amiga minha que descobriu que está com câncer. E ela é bem nova, não tem filhos ainda. E eu conversando com ela, quando ela foi me contar que estava com câncer, e eu disse, ela é louca para ser mãe. O sonho dela é ser mãe. Eu falei, e aí? Vamos congelar esses óvulos? Falei para ela assim como se eu fosse médica. A doutora Genevieve Coelho, que é ginecologista e especialista em reprodução humana, por coincidência vem aqui hoje para falar para a gente se pode, se não pode, que idade a mulher pode congelar os óvulos e se ela desistir. Aliás, são tantos questionamentos que só ela pode responder para a gente em instantes aqui no Metrópole Saúde. Doutora Genevieve Coelho, como vai? Quanto tempo? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom, Dina? Tudo ótimo. Saudade de estar aqui com você. Pois é. Zé Silva, meu parceiro, deu boa tarde para você. E hoje é aniversário de Carlão. Carlos Alberto faz aniversário hoje. Estava falando para a doutora Genevieve que não a reconheci, Zé. Nem você. Por quê, Zé? Porque ela está mais bonita ainda. Obrigada. Quando ela veio aqui, tinha recém-parido, agora tá ó, cabelo diferente. Não, meu filho. Filho fez bem a beça pra ela. Tem gente que fica bagulhada, doutora, mas a senhora, ó, vou lhe dizer Obrigada, uma coisa. Viu? Agora fiquei vergonhada. Obrigada. Imagina. Doutora, vamos já começar a falar sobre... Não vou nem falar do caso da minha amiga que eu relatei no começo do programa aqui, porque ela já vai providenciar isso antes de começar a quimioterapia. Mas eu queria saber da Zika, por exemplo, que está atormentando muitas mulheres que querem engravidar, que já estavam com esse sonho para engravidar e que agora, com essa novidade ruim, não querem mais fazer isso, não querem arriscar engravidar por conta da Zika, né? O que pode ser feito, doutora? Verdade, estamos nesse momento, realmente um momento difícil, né? Um país vivendo uma endemia fora de controle e um esforço internacional, nacional, pesquisadores envolvidos nisso. Por enquanto, muitas perguntas e poucas respostas. Então, nós, como fertileutas, as mulheres vêm bastante à clínica perguntando, devo fazer meu tratamento agora? Quero engravidar, mas eu tenho medo de estar grávida e pegar a zika durante a gestação. Claro, temos que tranquilizar essa população. Uma mulher de 35, 36, 37 anos, infelizmente, não pode esperar. Então, o ideal é que a gente faça um aconselhamento reprodutivo, avaliar como é que está o ovário dela, a qualidade do óvulo. Existem alguns exames que se pode realizar, exames hormonais, ecografia, e com isso temos uma ideia de como é que está o ovário e dar um prognóstico a essa paciente. E naquelas pacientes que não têm tempo, né, para esperar, porque já estão chegando aos 40, estamos aconselhando que congele os óvulos, ou se tem parceiros, embriões, e no momento oportuno, que elas estejam tranquilas, possam transferir esses embriões. Mas estou sendo super otimista, acredito que vai haver uma solução para esse problema, há um esforço nacional, internacional muito grande e vamos torcer que dê tudo certo. Zé Silva, um beijo, meninos, para vocês, aproveitem bastante essa tarde. Doutora, tem uma pergunta aqui de quem... Edinólia, boa tarde. Qual o risco de uma mulher ter contraído a Zika e hoje se encontra grávida? O bebê pode nascer com microcefalia? Muita gente descobriu isso depois, no 8º mês de gravidez, não foi nem no primeiro trimestre, né? Então... Na verdade, essa é a grande pergunta. Qual é aquele grupo de mulheres que os bebês podem nascer com microcefalia? Infelizmente, é mais uma pergunta que ainda não tem resposta. Se é no primeiro trimestre, no início da gestação, parece que sim. É no primeiro, no segundo trimestre, quando você contrai a zika, que pode ocorrer a microcefalia. Mas tem muitas mulheres que tiveram zika também no primeiro trimestre e não tiveram microcefalia. Então, como eu falei, são muitas perguntas que todos têm, muitos questionamentos e poucas respostas. O que nós podemos, no momento, é dizer quem está grávido tem que se proteger, né? Usar repelente, roupa de manga comprida, e naquelas mulheres que querem adiar a gestação porque tem muito medo, fazer um aconselhamento reprodutivo. Então, por enquanto, são medidas mais de cautela, de prudência, do que realmente de resolução. Eu acho que a resolução vai ser a médio prazo. Depois eu quero perguntar, a senhora, vou atender a Claudineia, mas como é que funciona essa retirada, esse congelamento? Se a pessoa desistir, se ela pode dizer, não quero mais e tudo mais. Claudineia, na 2, boa tarde. Dina. Oi. Eu gostaria de saber quem quer doar o óvulo, qual é o procedimento, se dói, que eu tinha interesse em doar. Fazer uma doação.
Isso. Tá bom, meu amor. Claudineia. Oi, Claudineia. É muito legal seu interesse em doar, mas recentemente o Conselho Federal de Medicina baixou uma portaria dizendo que a doação espontânea de óvulos não era mais permitida. Apenas aquelas mulheres que gostariam de doar, que querem doar, tem que ter algum problema de reprodução, tem algum problema de fertilidade e que também tem que fazer um tratamento de reprodução. Então, ou seja, uma mulher sadia que queira apenas doar, nós agora, no momento, não podemos aceitar. Agora, doutora, com relação à retirada do óvulo, como é que funciona? A mulher, ela precisa estar em algum período do ciclo? Como é que funciona isso? Na verdade, são 3 fases, né? Quando nós vamos fazer uma fertilização assistida ou um congelamento de óvulos, embriões, o que quer que seja, são 3 etapas. A primeira etapa é a estimulação, né, do ovário, onde utilizamos algumas medicações que vão atuar no ovário para que essa paciente ela tenha uma superovulação, ela tenha vários óvulos que sejam estimulados, tenha vários folículos, e depois de uns 10 dias tomando essa medicação, levamos ela para o centro cirúrgico, na clínica, uma sedação, e por via endovaginal, um ultrassom guiado, é um procedimento totalmente seguro, indolor, dura mais ou menos 15 minutos, retiramos esses óvulos, e se eles foram congelados, se vão para congelamento, nós escolhemos os melhores e congelamos eles em 2 horas. Como é que escolhe os melhores, doutora? Na verdade, essa etapa é a bióloga, não são os melhores. Nós fazemos uma seleção de maturidade. Os que são maduros é que sabemos que estão aptos para serem fecundados. Então, não conseguimos escolher geneticamente os óvulos. Não sim, tem como, não né? tem Menino, como. menina, não dá, Não. né? 2 horas depois temos que congelar porque o óvulo ele não nasceu para ficar fora do ambiente, né, que é inóspito. Então, em 2 horas, nós temos que guardar ele e congelar ele, porque senão ele começa a sofrer as alterações do meio ambiente. Agora, se a pessoa desistir, não quero mais, me congelei, mas me arrependi, decidi que eu não quero mais ser mãe de jeito nenhum, nem aos 40, nem aos 42, enfim, faz como? O óvulo, normalmente, nós todos descartamos ele mês a mês na menstruação. Então, o óvulo você pode descartar a qualquer momento. Sem dor na consciência, Sem de dor que, na meu consciência. Deus do céu, Mas eu nunca vi óvulos ninguém querer descartar os óvulos, viu? Todo mundo quer guardar, porque nunca sabe o dia de amanhã. Pois é, né? Todas guardam. Agora, doutora, a senhora falou de mulheres de 40 anos. Eu tenho algumas amigas que realmente, bom, os tempos mudaram, né? Mulher de 40 anos e mulher de 40 anos atual, elas são absolutamente diferentes de uns anos atrás. São as de 30. É, as de 40 são exato. de 30. As de 40 são as de 30, É. tipo aí. Então, o que acontece assim, elas esperaram muito para terminar a faculdade, ou então ter um equilíbrio financeiro melhor, encontrar um parceiro ideal, né? E aí, depois dos 40, arriscam. É muito arriscado engravidar, por exemplo, sem congelamento de óvulos depois dos 40 anos? Na verdade, não é só arriscado engravidar, claro, você tem uma incidência maior de algumas doenças, né, como a síndrome de Down, mas é difícil. Você tem uma ideia, entre 5 a 10% de mulheres que conseguem engravidar espontaneamente depois dos 40. 41, 42, a coisa vai se complicando. Então, esse é o nosso grupo. Nem as mais férteis? Então, quando a mulher, depende de cada mulher. Fertilidade é individual, cada uma tem a sua. Eu tenho pacientes com 40 anos que têm ovários fantásticos e tenho mulher de 30 que tem ovários que parecem de 45. Então, isso é uma coisa muito individual, cada uma tem a sua. Mas, de uma forma genérica, nós trabalhamos com números, né, com estatísticas, é muito mais complicado engravidar aos 40 do que aos 35, digamos. É muito mais difícil. Nós vemos mais mulheres, a maioria que estão grávidas espontaneamente, são mulheres de 30, 32, 33. Quando chega aos 40, a coisa vai complicando. Eu sempre recomendo, se uma mulher se liberou a gravidez com 39, 40, em 6 meses, não conseguiu engravidar, deve esperar, já deve procurar um serviço de reprodução, porque a coisa vai complicar. E, claro, eu sempre digo, né, minha avó, ela pariu minha mãe com 22, minha mãe me teve com 26, 27 anos, e eu tive minha filha já com quase 35 anos. Uhum. Então, os tempos mudaram bastante. Pois é, nas prioridades acabam se transformando em outras, Exatamente. Né? Eu fui mãe aos 18, então eu não entro nessa história, não. Marina, na 3. Oi, Marina. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde, Marina. Eu queria uma informação. Eu andei lendo sobre o congelamento de embriões, né? E eu queria ver, assim, como que é feito isso e como é o descarte. Tem uma opção melhor do que o congelamento de óvulos. Para postergar a gravidez, Marina?
Isso, Pra para adiar postergar a gravidez. Certo. Não, o ideal, se você. Normalmente o congelamento de óvulos, Marina, é para quem não tem parceiro. Mas se você já tem parceiro, você quer congelar os embriões, suponho que você já tem um parceiro. Então, para você, se você quer adiar a gravidez, nesse momento que estamos vivendo, o congelamento de embriões é uma excelente opção. Além do que com as técnicas que temos atualmente de congelamento de embriões, que chamamos de vitrificação, que é uma técnica mais moderna, a sobrevivência desses embriões é de 100% no descongelamento, que é fantástico. E as taxas de gestação também são muito boas. A taxa de gestação de um embrião congelado é igual a de embrião se a gente fosse transferir a fresco. Então, nesse sentido, seria bem interessante. Doutora, como é que a gente pode preparar o nosso corpo para a gravidez, assim, estando pronta já? Não, sem medo de zika, digamos que numa situação normal, né? Não essa que nós estamos vivendo agora. A mulher pode preparar o corpo dela para a gravidez? Eu sempre digo, a primeira coisa é ter saúde, né? Ter um peso ideal, ter a vacinação de rubéola em dia, se está imune ou não. São coisas mais importantes. O resto é deixar acontecer. Mas atualmente eu digo, o melhor momento de engravidar, claro, é o ideal que seja a mulher entre os 30, 35, 36, 37 anos, uma gravidez espontânea e ter boa saúde. É o que importa. É o que importa. Agora, as pessoas não fazem. As pessoas não fazem, doutora, o teste, assim, os exames pré-nupciais. Nunca fazem, né? Não fazem. Eu conheço o caso de um casal que não fez e quando a criança ela estava grávida, descobriu que tinha uma compatibilidade sanguínea com ele, com o marido. E aí foi todo o processo, porque a gravidez dela foi super, assim, né, complicada e tal. A criança nasceu já com problemas também, aí, enfim, descobriram que que eram incompatíveis. Ela teve outro filho, teve que fazer a mesma coisa, tipo, fazer transfusão no nascimento. É super complicado. As pessoas não fazem, né? Não, hoje em dia já não se faz isso, mas assim, esses casos que você está falando são casos bem raros, porque até essa incompatibilidade deve ter sido alguma coisa que ela já é uma coisa até difícil, rara, mas quando acontece, a medicina hoje em dia está bem preparada para solucionar. Aqui, o Glauber, minha esposa está com 42 anos, ela foi mãe aos 18 e está querendo engravidar de novo. Você tornaria uma gravidez de risco? Pergunta o Glauber. Se for por técnica de reprodução assistida, não, Glauber, porque nós fazemos a fertilização in vitro e podemos estudar esses embriões antes de colocar eles dentro do útero da sua esposa. Então, temos como fazer um rastreamento de diversas síndromes genéticas, como a síndrome de Down. Então, aquilo que seria uma gravidez de risco deixa de ser no momento que temos essa possibilidade de rastrear, não só a síndrome de Down, mas outras síndromes que estão relacionadas à idade da mulher e que muitas vezes deixam muitos casais preocupados. A Anônima está perguntando até quantos anos pode ser congelado o óvulo? Eu acho que ela deve estar perguntando com relação à idade da mulher para congelar. Eu vou responder as duas coisas. Na verdade, o ideal que a gente consiga congelar, o melhor óvulo é antes dos 35 anos. É um óvulo maravilhoso. Entre os 35 e 40, claro, muitas mulheres às vezes não têm um parceiro, ou têm uma viagem, ou vão fazer um doutorado no exterior. Eu aconselho que, se não tem projeto de gravidez, é melhor congelar, que corre risco de não tê-los. E depois dos 40, os resultados são muito ruins para congelar o óvulo. Agora, quanto tempo ele pode ficar congelado, isso só depende de você, o tempo que quiser. Agora, o ideal para fazer isso, assim, por exemplo, uma mulher o ideal não, mas uma menina mulher, digamos assim, porque menina era o tempo, né? De 20 anos, ela já pode fazer esse congelamento? Existe uma idade mínima para isso ou não? Existe uma idade mínima, 18 anos. Qualquer técnica de reprodução assistida, por enquanto, nós estamos fazendo com pessoas com maior de idade. Ou a maioridade por casamento. Por exemplo, agora eu tenho uma paciente de 17 anos casada e precisa. Então, mas aí a maioridade se ganhou pelo casamento, né? Sim, aí já tá Exato. Beleza. E tem aqui a Paula, ela diz que ela tem 40 anos e ela tem muita vontade de ter filho. Inclusive se preparou esse ano para engravidar, mas com a zika ela desistiu. Ela pergunta, doutor, eu posso fazer isso agora? Tem algum risco? Ela já teve zika. Ah, porque é grande a mensagem. Ela já teve zika. Se tem algum risco da criança ter problemas, quando ela vai descongelar esse óvulo. Meio complicado. Olha, se você teve zika há um tempo, você pode primeiro fazer a sorologia para confirmar que você já está imune. E segundo as últimas notícias, né, de quem está envolvido com as pesquisas, parece que uma vez que você teve zika e tem imunidade para isso, a reinfecção é difícil. Então, se você tem vontade de engravidar e quer engravidar, seria mais tranquilo. Mais tranquilo, sim, né? O óvulo não fica com zika, ou seja, mas você teve
O vírus da Zika não ataca o ovo. Você Eu pode acho ficar que Paula tranquila. queria saber exatamente Pode ficar isso. tranquila. Se ele atacava, Não, né? não ataca. Porque Pode já ficar passou na tranquila. placenta, então o medo tá Que o óvulo generalizado. também, não. O óvulo não, a Zika não fica no óvulo. Obrigada, Alane. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que não se identifica, o final é 13, doutora, que quer saber o seguinte, eu acho que é porque tem uma foto de bom, enfim, de uma pessoa aqui, de um desenho animado. Quer saber se o óvulo, se ele for ruim, como é que pode, se descarta, se mantém ele, ou como é essa escolha desses óvulos? Como eu falei, na verdade, quando nós retiramos os óvulos, em 2 horas nós obrigatoriamente temos que congelar ele. Então você não consegue fazer um estudo, você apenas vê, ele está maduro ou não, são padrões morfológicos. E aí nós congelamos. O ideal o que nos diz muito da qualidade do óvulo é a idade da mulher. Depois dos 40, a qualidade do óvulo, ele não sobrevive muito bem ao descongelamento. Então, a gente acaba não recomendando muito. Claro que muitas acabam congelando porque é uma opção que elas têm. Quantos a gente pode congelar? Quantos óvulos? Quantos você produzir naquele mês. Ah, é? Entendeu? Se você produz 10, 10, 12, 12. O que você produzir, quanto mais óvulos você tiver para congelar, melhor. Mas isso, por exemplo, não pode fazer com que a pessoa tenha gêmeos, trigêmeos, Aí depende da quadrigêmeos? quantidade dos embriões que você colocar. Na maioria, atualmente existe uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina, né? Porque de número de embriões transferidos no útero da Muita mulher. gente é trigêmeos, né? Quadrigêmeos. Atualmente nós limitamos muito mais para evitar isso, Uhum. trigêmeos, quadrigêmeos, porque acaba sendo um problema para a criança de prematuridade, né? Nascerem prematuros demais, prematuridade extrema. Isso é ruim, porque acabam ficando muitas vezes sequelados. A Fátima Bernardes mesmo, ela fez inseminação e ela teve trigêmeos, né? Ah, Mas na época dela não tinha Não ainda. tinha essa regulamentação. essa Essa regulamentação foi a partir E ela de 2010. penou muito, porque ela teve que se afastar do jornal logo no comecinho da gravidez mesmo. Isso, a gravidez, sem dúvida, de trigemelar é uma gravidez extremamente complicada. Então, hoje em dia, lá na clínica, nós tentamos sempre ter 1 ou 2. É nosso objetivo que seja grávida, não de trigêmeos. Ó, tem até a gente perguntando aqui o telefone. Liga pro telemarketing 35055000, que aí a dona Simone está lá hoje para atender vocês e ela passa o telefone da clínica de doutora Genevieve Coelho, Antenor na 2. Oi, Antenor. Não, Antenor caiu. Doutora, voltando aqui para a pergunta da quantidade, que foi uma pergunta de curiosidade minha, mas assim, depois que faz essa inseminação, aí a pessoa fala assim, olha, digamos que ela tenha 10. Aí descarta os outros, guarda. Os 10 óvulos. Depende, se você for fazer a fecundação in vitro, nós vamos inseminar com os espermatozoides do parceiro todos os 10 óvulos, e aí 10 óvulos não significam 10 embriões. Há uma seleção natural, porque esses embriões ficam até 5 dias dentro do laboratório, e cada dia é uma corrida para eles. Então, de 10 óvulos fecundados, nós às vezes não temos 10 embriões, temos 3, 4 embriões, porque a natureza ela já faz uma seleção genética mesmo, uma seleção embrionária. Então, aqueles fortes, é como se fosse uma maratona, né? Chegam os mais fortes, os mais resistentes Desenho animado, chegam. como a gente vê, né? Exatamente. Como é que o esperma chega até o óvulo. E aí, os embriões chegam 5 dias, já é um embrião robusto, e 5, 6 dias, no quinto, no sexto dia, transferimos para o útero da mulher. Então, tudo não, acaba sendo uma seleção natural dentro do laboratório. Então, 10 óvulos não vão dar 10 embriões. E desses embriões que chegam, pela idade da mulher, acabamos escolhendo. Se a mulher até os 36 anos, só podemos transferir 2. Dos 36 aos 39, 3. E a partir dos 39, pode-se transferir até 4 embriões. Essa é a regulamentação do Conselho Federal de Medicina. Aqui tem uma pessoa que não se identifica, o final do telefone é 95, tenho 43 anos e para engravidar depois de tudo que eu já fiz, só resta agora a gravidez com óvulo doado. Com essa nova resolução que acabou de falar com relação à doação, como é que fica? Onde eu vou achar óvulos se não é para doar mais? Não, na verdade, a doação ocorre, só que não ocorre a doação de mulheres que queiram doar. Obviamente, tem muitas pacientes que não têm recursos, que precisam de realizar uma fecundação in vitro e fazem, como nós chamamos de doação compartilhada. Então, uma parte dos óvulos é para a paciente, uma parte dos óvulos é para uma outra que precisa de óvulos doados. Então, a doação ocorre dessa forma. Então, pode procurar um serviço de reprodução assistida, que com certeza você entra no programa de recepção de óvulos, de ovodoação, e com certeza podemos lhe ajudar. Marcos pergunta se é caro e se aceita plano de saúde.
Olha, a técnica de reprodução assistida acaba sendo uma tecnologia cara, porque você trabalha com quase 100% de tudo é importado, infelizmente, né? Nosso país vive a importação é cara e atualmente os planos de saúde realmente não liberam, mas muitos pacientes, mediante liminar, porque parece que há uma legislação que permite essa brecha e muitas estão conseguindo, através de liminar, que o plano arque com os custos. Aí vamos falar de algumas doenças também, por exemplo, Sim. como quem tem Exato. Com câncer. Por exemplo, algumas pacientes... Algumas doenças isso, também. Câncer de mama, câncer, leucemia, pacientes que precisam congelar e muitas vezes não estão preparados para arcar com isso, os planos há um entendimento e realmente as pacientes estão sendo ressarcidas. Muito bom. Adson Neumann diz assim, boa tarde, Dina, trabalhei com Vera Rafus, e tive o prazer de conhecer a doutora Genevieve, excelência em pessoa. Ó. Obrigada. Maria, eu vou pro intervalo, não é, Zé? Oi, Maria. Oi, boa tarde. Boa tarde, querida. Eu tenho uma dúvida. Eu fiz laqueadura com 25 anos. E eu tinha 2 filhos, foi a parte do parto, mas eu fiz no parto do meu segundo filho, perdi meus 2 filhos. E eu já me separei já tem um bom tempo e hoje eu tenho uma outra pessoa que tem vontade de ter filhos. Eu queria saber, sem ter que fazer uma reverter a cirurgia, sim, por outro método, como uma fertilização in vitro, eu tenho possibilidade de engravidar. Na verdade, isso é uma das grandes indicações da fecundação in vitro, da fertilização in vitro. Você seria uma paciente com excelentes resultados para fertilização in vitro, para bebê de proveta. Bebê de proveta, hein, doutora? Quem imaginava, né? Primeiro bebê de proveta, assim, foi uma novidade danada. A E agora Brown. a gente tem tantas outras novidades aqui no Brasil. Mais de que 4 bom, né? milhões de bebês de proveta nascidos no mundo. Mais de 4? Milhões. Nossa Senhora. É um grande número, né? Pensando? No primeiro foi uma novidade, mas a tecnologia, a medicina vai evoluindo, demais, sem avançando, dúvida. o que é muito bom. E é muito bom que vocês também ajudam, né? A realização de sonhos de casais. É muito gratificante, viu? Imagino. Cada bebê é uma vitória. A clínica toda vibra. Ai, que massa, que bom. Doutora Genevieve Coelho, ginecologista e especialista em reprodução humana. Vamos para o giro com Tarsila Varindo, Zé. Depois tem um intervalo comercial, aí nós voltamos ainda. Até já. Estamos apresentando Metrópole Saúde. De volta, segundo e último bloco dessa sexta-feira, com a doutora Genevieve Coelho, que é ginecologista e especialista em reprodução humana. Doutora, tem várias perguntas aqui para a senhora. Tem várias perguntas aqui para a senhora. Eu começo aqui com uma de um ouvinte. Dina, boa tarde. Meu pai faleceu. Ela disse que mandou pela 5ª vez a mensagem. Eu não recebi, não. Mensagem tua, amiga. É aqui da mensagem que eu estou enviando. Por favor, leiam. Dina, boa tarde. Meu pai faleceu com suspeita de Alzheimer e eu tenho medo de engravidar e meu bebê ter algum problema. Eu posso optar pela fertilização in vitro e fazer um estudo do meu óvulo antes de engravidar? A Anônima tem 28 anos. Ela vai te responder agora, Anônima, fica tranquila. E aí, doutora? Então, na verdade, primeiro, Alzheimer não é uma doença genética transmissível, é uma doença que ocorre mais com a idade e são outros fatores. Então, não dá pra gente diagnosticar Alzheimer. E, claro, com 28 anos, a chance de você ter algum problema é muito baixo, mas se isso é uma coisa que te dá intranquilidade, você quer fazer um estudo genético dos embriões para te ficar mais tranquila, o ideal é realmente que você vá à clínica para eles te colocarem quais são as síndromes estudadas, para você tapar, porque são milhões, milhares de síndromes e não temos tecnologia ainda disponível para rastrear todas, mas obviamente podemos te oferecer algumas alternativas que vão deixar seu coração mais tranquilo. Doutora, tem uma pergunta aqui de uma ouvinte, ela quer saber com relação à Zika. Ela tem, computador, para de ser assim, ela tem 41 anos, nunca teve filho, nunca engravidou, morre de vontade de ser mãe, só que ela teve a Zika. E agora, como é que ela faz para congelar mesmo tendo a Zika? Aí vai a confusão do povo de novo, né? Achando que já passa para o óvulo. Não, olha, em primeiro lugar, se você já teve Zika, você já está imune à Zika, o óvulo não carrega o vírus da Zika. Então, você pode ficar tranquila. A Zika não é transmitida para o óvulo. Então, se você quer engravidar, pode ficar tranquila. Se quiser fazer o tratamento também, pode ficar tranquila, porque você já tem imunidade. Você já teve Zika, isso não tem nenhuma repercussão agora, clínica, para sua gestação. A ouvinte, por favor, leia. Eu coloquei para ela que já foi lida e respondida, a ouvinte de 28 anos. Fica tranquila, não fica estressada. Como é que a gente pode saber se os nossos óvulos estão bons, perfeitos, se somos aptas
à gestação? A melhor coisa que vai dizer, estamos os óvulos perfeitos é a idade. Ou seja, antes dos 40, depois dos 40. Esse, infelizmente, é o grande divisor de águas na mulher. Os 40 anos. Então, antes dos 40, a maioria das mulheres tem os óvulos bons. Antes dos 35, melhor ainda. E depois dos 40, a coisa vai degringolando cada ano, a cada 6 meses. Esse é o termômetro. Ela disse que foi no banheiro e não ouviu. Então, diga aí, doutora, para ela, por eu digo favor. a ela, então, que Alzheimer não é uma doença genética transmissível, que ela fique tranquila, mas se ela está intranquila mesmo assim por outras síndromes genéticas, que ela procure lá na clínica e que podemos fazer um aconselhamento, dar as opções do que fazer e assim tranquilizar o coração dela. Vamos lá, então, para as opções. Quais são as opções que se tem? Hoje em dia você pode fazer um teste genético para ver se você carrega algum tipo de mutação, você e seu esposo, para saber se vocês dois carregam algum tipo de doença. São testes de mutações que nós fazemos e assim cruzar as suas mutações com o do seu esposo e ver se existe um risco de doenças genéticas. Esse é o primeiro teste. E o segundo, se ela ainda está intranquila, é realmente estudar geneticamente algumas síndromes que são possíveis de estudar nos embriões. Agora, doutora, já vi casos de mulheres, a senhora falou, por exemplo, de síndrome de Down a partir dos 40 anos, né? Agora, eu já vi casos de mulheres mais novas também, que pariram, inclusive com um filho que nasce perfeito, no segundo tem essa, né? Não que seja perfeito, mas que... Sim, e por isso que quando o paciente chega na clínica para fazer uma consulta de reprodução assistida, a primeira coisa que nós fazemos é um estudo genético dele, que chama-se cariótipo. Porque algumas pessoas têm alguma anomalia, elas são pessoas normais, e isso sim, quando transmitido a uma geração, pode desencadear a síndrome de Down. Mas isso faz parte, assim, se há uma intranquilidade, há um histórico, sempre fazemos esse exame genético na mulher. Como é que é essa consulta quando chega lá? Estou super curiosa. Não tenho a mínima intenção de congelar óvulo nenhum, nenhuma intenção de ser mãe mais na minha vida. Eu já curti o meu ciclo de mãe, já passei por essa fase que a senhora está passando agora com a sua filha de 5 anos, mas é uma delícia, mas já foi. Na verdade, a consulta depende da expectativa, é uma consulta com muitas expectativas, muitas pacientes sofridas, né? Porque o sonho de ser mãe, eu acho que é inerente à mulher. Então, isso tem um impacto muito forte, muito mais na mulher do que no homem. Agora, doutora, existe assim, por exemplo, a possibilidade de... A senhora falou que a mulher, se ficar 1 ano tentando sem nenhum contraceptivo e não engravidar, vai investigar. Ela Isso. ou ele, porque a gente está falando de mulher... Nós falamos do casal. Nós estudamos o casal infértil. E isso é um conceito da Organização Mundial de Saúde. Então, o primeiro índice, alguma coisa que vai indicar que há um problema, é o tempo que um casal jovem está levando para engravidar. Se esse tempo ultrapassa 1 ano, ele deve procurar um serviço de reprodução. Aqui a Lu Farias pergunta, uma mutação em mim pode ser transmitida para o meu filho? Normalmente sim, se há uma mutação pode, depende de como é que ela ocorre, isso precisa realmente assim, se aprofundar, ver o tipo, como é que ela está ocorrendo, qual a incidência, então tem que realizar realmente um aconselhamento genético com o geneticista ou conosco da reprodução e aí vamos te dizer, porque tem muitas mutações que não levam a lugar nenhum, então o ideal é realmente ver qual é a mutação e como é que ela ocorre. Aqui, Patrícia, da boa tarde, meu nome é Patrícia, tive meu primeiro filho com 27 anos, ele tem autismo. Tenho medo de engravidar e ter outro filho com autismo. Tem como saber? Tenho 35 anos. Infelizmente, Patrícia, o autismo também, como Alzheimer, ainda não é uma doença que se sabe a transmissão dela. Não se sabe exatamente. O que se sabe é que parece que há uma correlação de autismo com homens mais velhos. Ou seja, o homem depois dos 50 anos, há uma incidência maior de autismo nesse grupo de homens, mas ainda não há nenhuma correlação. O homem mais velho com a mulher mais nova... Com a mulher mais jovem pode levar o sêmen a um risco maior de autismo. Porque nosso óvulo amadurece, apodrece e some, desaparece, né, doutora? Mas os homens, você vê homens assim com 50, 60 anos, 70. Sendo pais. Isso. Pai não, né? Avô. Mas né? Ocorre. Mas essa incidência de autismo, um estudo que foi publicado é tão baixa, é de 1%, que realmente é praticamente mínima. Então, assim, o autismo, a priori, não é uma doença transmitida, hereditária. Então, não significa que você tem um filho com autismo, o segundo vai ter. Agora, vamos para a inseminação artificial. Ou, artificial não, o bebê de proveta. A fertilização in vitro. Fertilização in vitro. Era exatamente essa palavra saiu correndo aqui da minha boca.
A fertilização in vitro, ela é necessária a partir de que situação, doutora? Então, cada caso é uma indicação, mas de uma forma bem genérica, né? Tem uma paciente aí, um ouvinte que acabou de dizer que tinha as trompas ligadas, então, uma ligadura prévia, trompa obstruída, o marido que tem um sêmen com poucos espermatozoides ou sem espermatozoides, e por aí vai. Ou casais que às vezes não tem histórico de nada. Mas sem espermatozoide faz como? Às vezes pode retirar do testículo. Faz a biópsia testicular, existem espermatozoides no testículo. E se não existir? Não, aí nós só vamos para a biópsia tendo uma ideia que existem. Sim. São feitos alguns testes para saber, mas normalmente naqueles que têm espermatozoide no testículo ou nos pacientes que são vasectomizados também, né? Muitos homens, como as mulheres têm laqueadura tubária, muitos homens vasectomizados e querem ter filho no segundo relacionamento, por aí vai. Márcia na 2. Oi, Márcia. Boa tarde, Gina. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Oi. doutora. Boa tarde, Boa querida. tarde. Eu tenho uma irmã que ela ficou com vergonha de ligar. Ela tem 47 anos, nunca engravidou. Infelizmente, ela esperou muito tempo. E ela quer saber o seguinte, se com 47 anos existe alguma possibilidade dela fazer a fertilização in vitro com os próprios óvulos? Olha, Márcia, é bem complicado, bem difícil, tem poucos relatos na literatura. Tem que fazer uma avaliação cuidadosa, mas a priori os resultados são muito raros. Nessa faixa etária, nós trabalhamos muito mais com pacientes com óvulos doados. Mona Lisa, boa tarde. Minha mãe entrou na menopausa aos 35 anos, tenho 30 e não pretendo engravidar tão cedo. Mona Lisa pergunta se ela corre o risco de entrar na menopausa cedo e não conseguir engravidar. Essa questão é genérica de, por exemplo, a menopausa? A menopausa precoce, existe uma certa correlação genética, viu, Mona Lisa? Então, se sua mãe teve, eu aconselho que você procure um fertileuta que faça uma avaliação dos seus ovários, né? Existem alguns testes que podemos realizar e pode te dar um prognóstico, já que você não tem pretensão de engravidar. Eu tenho, por exemplo, um caso de 3 irmãs que as 3 fizeram menopausa precoce. E eu recebi uma, depois veio a irmã e fiz o diagnóstico. Em uma delas eu consegui congelar. Tive a tempo de congelar os óvulos. Que bom, né? Pelo menos uma delas você exato. conseguiu. Tem um ouvinte aqui que está super curioso com relação a bebê de proveta. Coloca um vidrinho dentro do ovário da mulher? Não. Aí o bebê é feito no laboratório. O embrião é feito no laboratório e depois a gente pega e coloca ele dentro do útero com um catetezinho, não um vidrinho, não. Não, pode ser o vidrinho. Não. E aí, depois de quanto tempo, assim, já... Depois de 12 dias que você transferiu o embrião para o útero, você faz um teste de gravidez normal, de laboratório, no sangue, e detecta se está grávida ou não. Olha, tem aqui... Ai, meu Deus, cadê a nossa ouvinte? Gente, aqui, ela mandou uma foto de um incêndio que está acontecendo. Pede para a redação, viu, Zé, dá uma olhadinha. Está acontecendo um incêndio na Paulo VI, parece ser de grande proporção. Às vezes estão engarrafadas, os bombeiros acabaram de passar. Alguns outros ouvintes mandaram também uma foto. Bastante fumaça aí, viu? Bastante mesmo. Aqui, ó, um ouvinte, um rapaz de óculos, de barba. Tem um pânico de ter filho e um dia nascer com alguma doença ou deficiência. A doutora me dá uma luz, deu uma luz, porém continuei no pânico, diz ele. Não tem nome não, ouvinte. Você tem pânico de ter... Do filho, dele ter um filho um dia, o filho nascer com alguma doença ou deficiência. É isso. Por isso que a senhora deu uma luz, mas ele continua em pânico. Faz o aconselhamento reprodutivo, genético conosco. Eu sou ótima de tirar os pânicos, viu? Que ótimo. Que ótimo. Aliás, a vida de quem trabalha com reprodução é isso. É acalmar os medos e os pânicos. Pois é, né? Porque a pessoa quer muito ter filho, então chega com uma expectativa muito grande, com muitos medos, né? Então, Verdade. aí é complicado, gente.